Você já ouviu falar que se o funcionário faz mais atividades do que ele foi contratado, ele tem direito a receber acúmulo de função? Mas será que é sempre assim? Por exemplo, se eu contratar uma recepcionista, mas ela também vai tirar o lixo da empresa e passar o café. Nesse caso, será que ela tem direito a algum adicional no salário? Eu sou a Alane Martins, advogada trabalhista empresarial, e no vídeo de hoje eu vou esclarecer o que é o acúmulo de função de fato e como você pode lidar com essa situação de forma segura na sua empresa. Antes de tudo, precisamos entender o que é a função no trabalho. A função é o conjunto de atividades e tarefas que o funcionário foi contratado para executar ali no seu contrato de trabalho. Quem define as atividades é o empregador. Por isso, é importante que já na contratação do funcionário você tenha clareza do que compõe aquela função. Quais são as atividades e tarefas que o funcionário vai executar naquele cargo. Mas como definir a função do colaborador? Um dos principais erros que as empresas cometem é deixar a função genérica. Por exemplo, estabelecer lá no contrato só a função de recepcionista, sem descrever quais são as atividades que esse colaborador vai executar no âmbito dessa função. E quando a função fica em aberto, o funcionário de fato tem essa impressão de que ele não foi contratado para exercer as outras atividades, ainda que sejam compatíveis com a função principal. E como evitar esse tipo de questionamento e alegação por parte do funcionário? É fundamental que você já estabeleça as determinações em relação à função no contrato de trabalho. Então, ao invés de você deixar só a função como recepcionista, por exemplo, você pode descrever o que o colaborador vai fazer nessa função, todas as atividades que estão englobadas nessa função. E o contrato de trabalho precisa conter a função do colaborador, quais atividades ele vai executar no âmbito dessa função, a possibilidade de fazer outras tarefas que sejam compatíveis e também a remuneração correspondente. Percebe que o contrato de trabalho não é só um papel assinado? Ele deve ter como principal objetivo antecipar e proteger a sua empresa dessas situações cotidianas que sempre acabam virando conflitos e dúvidas e no futuro processos trabalhistas. Se quiser entender melhor como elaborar contratos que de fato protejam a sua empresa, eu tenho um outro vídeo no canal específico sobre isso. O link do vídeo está na descrição. Mas então, o que caracteriza o acúmulo de função? O acúmulo de função é caracterizado quando o funcionário é contratado para uma função, mas ao longo do contrato de trabalho acaba executando outras, que são mais complexas, geram maior responsabilidade ou então geram uma sobrecarga de trabalho. Percebe que não é só o funcionário fazer mais de uma função para que ele seja caracterizado, e isso já está pacífico na Justiça do Trabalho. E não é à toa que nós vemos muitos pedidos de acúmulo de função sendo julgados improcedente. Mas para que isso aconteça, é fundamental que a sua empresa já esteja preparada, principalmente documental, em relação a isso. Lembra do exemplo da recepcionista, que também vai passar o café e tirar o lixo? Essas atividades adicionais, por si só, não dariam direito a um adicional por acúmulo de função, porque são atividades compatíveis com a função principal. Por isso, é fundamental analisar cada caso específico e entender se está havendo ali um desequilíbrio entre a função para a qual o funcionário foi contratado e as atividades adicionais que ele passou a exercer. Outro ponto muito importante, a CLT não estabelece automaticamente um adicional por acúmulo de função. Pelo contrário, o artigo 456, parágrafo único da CLT, estabelece que, não havendo disposição em contrário, o funcionário se obriga a toda a condição compatível.
Então, nesse caso, se isso for estabelecido desde o início do contrato, aí de fato não há de se falar em um adicional por acúmulo de função. Mas é importante consultar a convenção coletiva da categoria, pois alguns sindicatos já estabelecem um adicional caso o funcionário execute mais de uma função. Então, como evitar problemas de acúmulo de função na sua empresa? Você precisa ter clareza de quais são os cargos e quais atividades estão englobadas ali naquele cargo. E mais importante do que isso, descrever com detalhes tudo isso no contrato de trabalho, prevendo todos aqueles pontos que eu mencionei antes: a função, as atividades, a remuneração e também a possibilidade de exercer outras funções. Com isso, a sua empresa vai estar mais segura se houver alegações de acúmulo de função. E você também já deixa tudo alinhado com o funcionário, o que diminui a chance de desentendimentos em relação a isso. Então, se você quer evitar problemas em relação ao acúmulo de função, lembre-se, o contrato de trabalho bem estruturado é fundamental para evitar esse tipo de situação. Agora, se você quer saber mais sobre prática trabalhista estratégica para o seu negócio, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo!